Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro pra caramba, um grande amigo que eu fiz nesses últimos anos, parceiraço, Vinícius Marink. Vinícius, cara, muito obrigado por tirar um pouquinho dessa correria louca que você tá para bater um papo com a gente. Terceiro ano seguido, sempre bom bater esse papo contigo, meu velho. Que isso, Bounds, eu que agradeço. Fala pessoal, tudo jóia? Tudo tranquilo? Prazer participar de novo aqui do Vendas B2B Summit. Pô, maior evento online de vendas do Brasil. A gente não pode ficar de fora não, né? Pode não, jamais. Vini, eu acho que a maioria da galera que acompanha nosso conteúdo aqui já te conhece, mas se por acaso não conhecer, se apresenta aí, fala um pouquinho o que você fez aí nesses últimos anos e o que vocês estão construindo aí no Riven Outbound Marketing. Você é muito bonzinho comigo. Cara, vamos lá. Então, meu nome é Vinícius Marink. A gente começou há 4 anos atrás com uma consultoria, a Outbound Marketing, e 2 anos para dentro da consultoria, então um pouquinho próximo dos 100 projetos na época. A gente falou assim, beleza, a gente precisa de um produto, e a gente lançou o Review justamente porque a gente estava muito próximo de Outbound, vendo Sales Development Tools lá nos Estados Unidos, especial aí Outreach, Sales. No passado, juntos levantaram um pouquinho próximo de US$ 120 milhões. E a gente vendo um pouquinho da dificuldade do mercado brasileiro de se adaptar no novo cenário, muita gente ainda falando do Predictable Revenue, que era um livro já do fim de 2011, então ainda chegando no Brasil, muita gente querendo aprender, querendo entender como fazer e como evoluir a partir do Predictable Revenue, que é mais uma faísca mesmo que vai ativar ali aquela chama do outbound dentro da empresa. E aí a gente falou, beleza, a gente precisa de uma ferramenta dedicada, pensada para o Brasil, para a galera conseguir rodar o outbound da maneira como os melhores vendedores fazem, como os melhores SDRs fazem. E aí o Reeve surgiu, inicialmente o foco era só em outbound, de lá para cá a gente cresceu e está num mercado que a gente chama de Sales Engagement, lá nos Estados Unidos o pessoal também chama da mesma coisa, que é justamente a lógica de engajamento em vendas, né? É resolver o problema final de meu vendedor não usa a ferramenta que eu dou para ele e eu, como gestor, não tenho visibilidade sobre nada que está acontecendo. Então, a gente ajuda você a estruturar seu processo e rodar tudo isso. Então, 2 anos para dentro de ferramenta, 2 anos para dentro de produto, né? E agora 4 anos de consultoria. Então, tá uma jornada legal. Coisa boa. E nesse tempo, vocês construíram, cara, um dos melhores blogs sobre vendas do país. Estão produzindo muito conteúdo foda em vídeo também agora, recentemente. Eu sei que você é um cara não só ultra estudioso, mas também que está na ponta, você toca teu time de vendas ainda. E é sobre um pouco sobre essa jornada que eu queria explorar um pouquinho contigo. Você desenvolveu uma metodologia há algum tempo atrás. Eu acho que nessa jornada de tentar encontrar um sistema de vendas que funcione, você acho que conseguiu mesclar uma série de coisas e teve uma série de aprendizados. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre essa metodologia que você desenvolveu, que é a MTSP. Mas antes da gente entrar, isso contextualiza um pouquinho para a gente como é que foi essa jornada de tentativa de encontrar um sistema de vendas que funcione e que possa estar evoluindo permanentemente. Cara, eu acho que é até engraçado, porque eu sempre considerei que eu tinha uma cabeça muito processual. Quando o Gustavo me contratou para trabalhar lá na Sambatec, com ele, a pegada do Gustavo foi, pô, gostei muito da sua cabeça, é igual de consultor. Entra aqui e vem ser um consultor do meu time. Eu quero um consultor interno para reformular meu processo de marketing e vendas. E quando eu entrei na Samba, a primeira coisa que o Gustavo fez, eu entrei para trabalhar numa quinta-feira, na quarta noite ele mandou um webinar do Aaron Ross para eu assistir e falou, compra esse livro, que era o Predictable Revenue, né, o Receita Previsível. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi tentar entender qual que era o sistema dele. E assim, o básico é muito fácil. Você entende que o Aaron Ross, ele dividiu o time em hunters e closers, em SDRs e vendedores, account executives. Mas e aí? Como que eu faço acontecer todo esse sistema? Então, a primeira coisa que eu quebrei a cara quando eu comecei a olhar para isso lá atrás era, eu não sei como que eu vou encher meu topo de funil. E aí eu fui pesquisando e descobri que nos Estados Unidos não era problema arranjar lead. Ninguém tinha problema em arranjar lead de qualidade.
Então, assim, a gente sabe que eu não posso bater um bounce rate muito alto, então tem que limpar a minha lista, mas eu consigo comprar lead nos Estados Unidos. Desculpa, bounce. Mas eu consigo comprar leads nos Estados Unidos com uma facilidade tremenda. E esse era um dos pontos que eu já comecei, beleza, eu tenho que resolver um problema de topo de funil agora. Eu fui cliente da Salesloft até por causa disso, antes de eles terem uma ferramenta de Sales Development. Era basicamente uma ferramenta de geração de lead via LinkedIn, mas aí eles começaram a ter problema com o LinkedIn, como todo mundo tem quando começa a ver isso, e eles basicamente pararam, e aí eles migraram. Mas o legal é que, desde esse momento, eu comecei a tentar enxergar, beleza, eu tenho diferentes etapas ao longo do meu funil e eu tenho que entender como trabalhar cada uma delas. Só que aí ficava complexo demais entender o sistema, porque eu tinha um problema de topo, eu tinha um problema de meio, eu tinha um problema de fundo. Eu tinha um problema que eu trabalhava com SDR, eu tinha um problema que eu trabalhava com executivo de vendas. E aí eu sempre tentei unir isso o mais facilmente possível. Por quê? Em primeiro lugar, eu tinha que treinar um time de consultoria interno, eu tinha que atender cliente de consultoria e eu tinha que treinar o meu time de vendas. Então, quanto mais complexo era o processo, melhor parece no final, porque você fala assim, cara, eu tô vendendo, o cara vai ver mais valor, mas ele não vê valor porque a entrega não vem com resultados. Então, quanto mais você consegue simplificar, mais todo mundo assimila, e quanto mais todo resultado no final das contas. Como a gente não tinha um mercado pronto no Brasil de vendas, então a gente não tinha gente acostumada com o trabalho, especialmente de venda inside sales, com essa venda remota, a gente estava tendo que formar muita gente ao longo do caminho. E aí assimilar o conhecimento que a gente passava era um dos principais desafios. Com o tempo se tornou um pouquinho mais necessário para mim, porque com a operação crescendo, eu ainda cuido de produto um pouquinho também, o time de vendas crescendo, o time de consultoria escalando, a gente teve cada vez mais projeto, começou a ficar difícil demais de fazer as coisas sem ter uma metodologia muito clara. Então, beleza, a gente dividiu o time entre hunters e closers. Mas eu ainda tenho que fazer... E a gente ainda não tem uma metodologia de mercado, né, que meio que integra tudo, né? As metodologias são super fragmentadas. Então, a gente, como você falou, né, a gente tinha o desafio lá de geração de topo de funil, porque nos Estados Unidos a gente não tinha boas referências, porque eles não têm esse problema. A gente tem uma série de coisas isoladas, mas ainda não tem nada que junta tudo, né? Que de forma estrutural. Nunca tem, cara. E é complicado porque o seu trabalho de gestão, ele depende de uma série de fatores. Então, a gente pode quebrar, por exemplo, na tríade básica aí, de falar de Sales Engagement, Sales Enablement, Sales Ops. Então, você garantir que seu time está engajado no processo, então está com o mindset correto, está rodando tudo. E aí, naturalmente, tipo, o time tem que enxergar valor nisso, você tem que vender para ele o que ele tem que fazer. Em Sales Enablement, você tem que ensinar como rodar, tipo, como falar, o que falar, como usar as ferramentas que ele tem, todo o restante. E aí tem, tipo, eles brincam dos 3 As, por exemplo, etc. E, por último, Sales Ops, que é conseguir metrificar tudo e ter, tipo, uma visibilidade clara, trabalhar vendas mais focado como ciência mesmo, né? Então, enquanto Sales Enablement pode até tentar enxergar como arte em alguns momentos, Sales Ops vai para ciência pura o tempo inteiro. O cara tem que ficar no meio de estatística, no meio de número, no meio de dado o tempo inteiro. E como gestor, você ainda tem um papel extra, que é o papel de coaching, papel de líder. E aí eu olhava e falava assim... Extra não, né? Tem esse papelzão que não dá para chamar de extra, né? Mas quantos são gestores que a gente conhece que tem um time de Sales Ops, um time de Sales Enablement bem estruturados, por exemplo? Sales Engagement, a gente não precisa estruturar um time. É parte do seu papel como gestor. Beleza. Mas e aí? Quantos são os caras que a gente conhece que já tem um time bem estruturado? Praticamente ninguém. Aí a gente vai para sempre, né? Inclusive, a gente vai ter uma sessão só sobre Sales Enablement com a Letícia da RD e vamos ter algumas sessões sobre Ops também. Mas realmente é dificílimo, né? Alguém que o gerente está livre para fazer coach, né? Hire, contratar e dar coach deveria ser o papel dele, né? Pois é, e você pega, eu conheço alguns gestores, por exemplo, que eles falaram assim, cara, eu não dou conta de cuidar de um time que está escalando, então ao invés de eu começar a contratar mais gestor ou tentar formar mais gestor, eu vou contratar um cara de seus ops, um cara de seus enablement. Daí ele traz caras de confiança, não são caras que são, vamos dizer, disponíveis no mercado, eles são bem escassos, são caros, mas ele vai trazer esses caras e ele vai resolver um problema. Por quê? Porque ele terceiriza algo que ele faria
essa galera trabalha em conjunto com ele, é como se ele tivesse mais braço para lidar com aquilo tudo. Ótimo, perfeito. Ainda assim, ele não tem um time estruturado ainda. Time, não. Ele tem pessoas realizando o processo, tentando dar pelo menos o kickoff numa ideia de time. O grande ponto é, 99% do público brasileiro que está tentando tratar desses assuntos hoje é um público que está falando do que exatamente? É um público que está falando de eu sou um gestor, ou até mesmo eu sou um founder, eu que fundei a empresa, eu sou CEO aqui, e eu tenho que começar um time de vendas, cara. E aí, como que eu faço? Como que eu enxergo o que eu preciso melhorar e como que eu enxergo o que é problema hoje para mim? E aí, beleza, você vai, conversa com a nossa consultoria, a gente te fala sobre seus problemas de topo, de meio, de fundo de funil, a gente vai resolver, só que isso demora o quê? 10, 12 meses. Não é um trabalho de curto prazo. E aí, quando você não tem grana para contratar alguém terceirizado, bem especializado, que sabe o que fazer, você tem que resolver dentro de casa. Como você resolve dentro de casa? E aí, basicamente, como consultoria, a gente tem que ter o nosso processo de diagnosticar problema, atacar e priorizar os principais problemas a serem atacados. Então, prioriza e ataca de acordo com a priorização estabelecida. Como atacar, a gente tem muito material, muito material. Você sabe como resolver problema de topo de funil. Você sabe como resolver o problema do meio do seu funil, do fundo do seu funil. Você sabe o que você tem que treinar seu time. Você tem material sobre treinar, ensinar meu time a gerar rapport. Meu time precisa melhorar fechamento. Meu time tem que melhorar a qualificação. Eu vou fazer o ICP do meu time, o ICP do meu time. Então, tem uma ferramenta para criar o perfil de cliente ideal. Eu tenho tudo isso pronto. Só que o que eu faço? O que eu faço primeiro, né? O que eu faço agora? Exatamente. E o que eu preciso fazer? Porque de vez em quando eu nem preciso. Para o meu cenário, é desnecessário. E aí? Como que eu sei o que fazer, o que não fazer? Então, basicamente, como consultoria, a gente começou a entender que parte dos nossos clientes, eles já estavam extremamente satisfeitos quando eles viam o diagnóstico. Porque para eles era como se eles estivessem andando num terreno sem mapa nenhum. Eles estavam simplesmente andando, tropicando, caindo em buraco, correndo risco de rolar de um precipício a qualquer momento, porque tomavam uma decisão completamente errada. E aí deixavam um concorrente aparecer, deixavam um concorrente crescer. E, cara, isso é desespero. Para quem é founder, para quem é CEO, para quem é gestor de vendas num time que está começando, isso é desespero total. Porque você tá, num momento onde vender tá ficando cada vez mais difícil, não tá ficando mais fácil. Por mais que a gente tenha mais ferramentas, por mais que a gente tenha, tudo tá ficando mais difícil. Marketing, antigamente se produzia uns blog posts de 800 palavras e você já tava ranqueando no Google. Hoje em dia você tem que fazer um blog post de 2.500, 3.000, fazer vídeo de apoio, conseguir backlink, ter um domain authority alto. Tá ficando cada vez mais difícil, a competitividade tá ficando cada vez mais alta. E vendas é a mesma coisa. A gente tem cada vez mais gente fazendo Hunters e Closers virou padrão. Se você quer fazer outbound e você não faz isso, ou é porque o seu cenário, o seu modelo de negócio não requer, ou você está saindo perdendo, porque tem alguém gerando mais volume, tem alguém conseguindo uma qualidade melhor que a tua. E aí, como que você faz para trabalhar nesse cenário? Como que você olha para o seu processo e fala assim, o que eu tenho que melhorar? Acho que esse era o desafio que eu tinha lá no início, quando eu estava na Samba, quando eu comecei a OTB. Então, eu tinha já alguns modelos mentais que eu trabalhava. Então, o que eu procuro em cada caso e o que eu tenho que atacar. Logicamente, alguns dos nossos primeiros clientes, eles acreditaram no nosso feeling. Então, era muito de, eu confio que você tem o instinto certo, e ainda bem que deu certo. Mas, no fim das contas, a gente precisava de uma maneira mais científica para entender o que está dando certo e o que está dando errado. E aí o principal ponto é, a gente fala de spin, a gente fala de DPCT, a gente fala de um tanto de coisa que fica gravado na cabeça. Eu tinha que ter alguma coisa simples para passar para o time. Então, hoje eu tenho não só, acho que no total vão dar aí umas 18, 20 pessoas falando de vendas mais consultoria. Cara, na realidade, acho que passa até um pouquinho, acho que a gente chega em 21. Se a gente chega em 21 pessoas que precisam aprender isso, mais meu time de marketing tem que conversar na mesma linha com todos os nossos clientes, mais nosso time de parceiros, que tem que conversar com o parceiro e passar o mesmo conhecimento para o nosso parceiro.
se eu tenho tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu preciso simplificar a comunicação. E simplificar a comunicação não significa, de novo, perder em termos de riqueza e de granularidade do que eu vou fazer. Significa simplesmente conseguir dividir melhor e ter um sistema mais organizado. Então, quando eu vou treinar um novo gestor hoje em dia, eu já não treino ele tentando explicar para ele topo, meio e fundo de funil. Eu vou olhar para o pipeline dele e a gente vai fazer uma segmentação a partir do MTSP. E, cara, é maravilhoso, porque em 10 minutos ele entendeu o que ele tem que fazer. Ele ainda pode truplicar um pouquinho. Ele pode catar um cavaco ao longo do caminho, o famoso catar-cavaco, porque ele não sabe como executar perfeitamente. Mas, de novo, eu tenho material para execução de tudo quanto é lado. Só no nosso blog você tem mais de 600 artigos e a grande maioria é focada em como executar bem as coisas. E a minoria é focada em como diagnosticar bem as coisas. E como priorizar bem depois de diagnosticar. Então, parte do processo era de tentar resolver esse problema, porque executar a gente sabe como executar. Não só no blog de vocês, né, Vinícius? No mercado em geral, né? Não existe muito conteúdo. Tava batendo um papo também, eu acho que com um cara que vocês trocam muito aí com o Thiago Aspira, sobre como que ele estrutura o time, como que ele faz essa máquina rodar. E, tipo assim, eu falei, cara, nunca vi nenhum conteúdo, assim, é muito raro ter conteúdo sobre isso, né? Como estruturar isso, botar esse negócio para rodar. Então, conta pra gente aí o que é o MTSP, como que vocês estão aplicando isso no seu time de vendas, na consultoria. Legal, porque quando eu fui conversar com a Aspira, a gente gravou com ele tipo, tem algum tempinho, e Arthur, que é nosso CMO, também está aqui contigo, né? Ele foi conversar com a Aspira e a gente conversou com a Aspirinha, que está trabalhando com ele lá na Kenobi também, que é outro cara excepcional. E aí, conversando com eles, a gente estava falando do MTSP e ele falou, cara, olha só, a nossa estrutura dá para você encaixar ao longo desses pontos. Isso é muito bom porque é basicamente assim, a gente não estava falando sobre o termo simplificado antes, mas a gente estava conversando a mesma língua porque é a mesma referência. Então, basicamente, assim, eu realmente acho que falar de MTSP não é como, tipo, eu criei esse termo. Eu basicamente estou traduzindo algo que eu estou vendo. Não dá para falar assim, cara, que genial. Não tem nada de genial. Eu só estou tentando colocar em padrões algo que está acontecendo e que muita gente faz, e muita gente divide bem. O Aspira é um cara que excepcionalmente faz isso. Então, não tem como... Fiquei chocado como que ele tem aplicado metodologia de gestão de projetos, de desenvolvimento para o time de vendas. E realmente eu acho que vai na mesma linha do que a gente vai conversar aqui. Pois é. Então vamos lá, cara. Assim, eu acho que o primeiro ponto a gente fala muito do nosso lado sobre sistemas infinitos e sistemas finitos. Qual que é a diferença de um para o outro? O sistema infinito, ele é um sistema que basicamente ele está sempre em evolução. Você nunca vai conseguir dominar ele. É basicamente disso que a gente está falando. Enquanto você olha para vendas, é natural que a gente fale assim, caramba, eu nunca vou conseguir dominar vendas. O problema quando você fala de vendas, você está falando de vendas em geral ao longo de um período infinito. Realmente, vendas vai mudar. Processos mudam, discursos mudam, as técnicas de vendas mudam, como você lida com o mindset do seu time muda, tudo isso muda. Mas se você pega um período específico, um ano em vendas, por mais que existam evoluções ao longo do caminho, ele é um sistema finito. Não tem como você fazer algo exponencial ao longo daquele um ano, porque tem coisa que ainda não surgiu, tem coisa que ainda não evoluiu, tem coisa que não melhorou, tem coisa que ainda é limitada e é natural, e tem coisa que já está no máximo, não dá para fazer mais. Então, quando a gente olha um período determinado, e basicamente o que a gente está fazendo a cada momento é tentar ser o melhor dentro do período que a gente está, então você quer ser o melhor esse ano de 2019 em vendas, e aí 2020 a gente pensa em como que a gente está otimizando, como que a gente otimiza ao longo de 2019 para entrar em 2020 bem preparado, bem posicionado para continuar crescendo. Basicamente, o que você está fazendo é transformando vendas de um sistema infinito, que é impossível de dominar, em um sistema finito, que sim, é possível de dominá-lo. E aí eu não digo 100%, porque 100% é basicamente impossível para a gente. Mas, cara, se você dominou 80%, 75%, você dominou. Você está muito além da média. Então, o que a gente começa falando é justamente disso. Mas aí, como que eu defino um sistema finito ao longo do caminho, né? Então, como que eu pego e olho para tipo, tudo que ocorre em vendas e falo assim, beleza, existe um sistema aqui, eu consigo ver início, meio e fim. Acho que a maneira básica que todo mundo discute eu tenho um pipeline. Meu pipeline, ele está tratando do meu início e de todas as etapas até o fim.
É o meu funil de vendas. Então, é disso que eu estou falando. Ótimo. E aí eu tenho as ações ao longo do meu funil de vendas, cada etapa. Ótimo. Então quando você fala em quebrar esse processo, esse sistema infinito, você não está falando em ciclos temporais, assim, de, sei lá, ano, quarto, não. Você está falando de uma análise do seu ciclo de venda dentro do teu pipe. Basicamente, dá para você fazer exatamente isso. É a maneira de você reduzir o máximo possível e aí você não precisa estar padronizado em quarter, não precisa estar padronizado em ano. Logicamente que a empresa vai te cobrar isso, mas se ela te cobra isso e você tem o seu ciclo, cara, melhora dentro do seu ciclo. Entra numa próxima era de ciclo de vendas que vai ser melhor. E a gente entende que é um trabalho contínuo. Você não recebe, meu ciclo é de 2 meses. Eu recebo lead agora e daqui a 2 meses só eu recebo lead novo. Não, você vai recebendo lead ao longo do caminho e o tempo inteiro você está tipo, como se fossem cohortes novos de ciclos de vendas. Uhum. Mas aí, beleza. Eu quebrei o meu pipeline em etapas, o meu funil em etapas. Ótimo. Eu tenho etapas no meu funil. Agora eu tenho que trabalhar as atividades de cada etapa. Mas e aí? Eu não sei como priorizar, eu não sei qual é o problema que está causando dentro daquela etapa. E aí eu olho para o meu funil e falo assim, excelente. Eu estou com um problema de fechamento no fundo do funil. Aí eu falo, vou resolver isso daqui. Só que eu esqueço que eu qualifiquei mal o cara, eu conectei, gerei pouco rapport e provavelmente por isso que quando ele chega lá na proposta, ele estava num modelo de shopping around, então ele só queria ver, queria entender valor, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque a gente não gerou rapport, a gente não encontrou um problema e criou um compromisso sobre esse problema, a gente não qualificou ele bem, não gerou urgência para ele. E aí, a partir disso, quando ele chegou lá na frente para ver a solução, ele estava curioso. E eu gastei um baita tempo, olhei para o meu funil, a conversão está alta ao longo das etapas, mas lá no fim ela está péssima, péssima. E aí, como é que eu vou diagnosticar para trás? Então a gente começa sempre a entrar em árvores, árvores de decisão, árvores de decisão. Por quê? Porque eu chego lá no fundo do funil e falo assim, velho, eu tenho 30 hipóteses para tipo, estar com esse problema de conversão. Pode ser que meu vendedor esteja mandando mal aqui na hora do fechamento, pode ser que minha proposta esteja mais alta que meus concorrentes, pode ser que um concorrente meu esteja gerando mais valor, tipo, aqui nesse ponto final, então ele está dando um desconto, ou ao mesmo tempo ele está conseguindo, tipo, bater mais em uma dor, e isso depende do meu vendedor estar qualificando mal aqui em cima e não está entendendo a dor, ou depende dele não estar usando a técnica correta lá no final para evocar essa dor. Cara, é muita opção, o que eu vou fazer, velho? E aí, como gestor, quando eu olho para um gestor novato, especialmente um gestor que está aprendendo vendas, que é um founder, que não conseguiu contratar alguém, porque não tem gestor pronto no mercado, tipo, à vontade, à disposição, esse cara tá perdido, velho. E basicamente ele não sabe o que fazer. E aí ele começa a fazer o quê? Ele cai no conforto de vou contratar um cara que já tem muito tempo de vendas, vou pagar caro pra caramba pra ele e vou torcer, vou rezar para que tudo dê certo. É um risco enorme de não dar, né? É um risco enorme de não dar. Você vai gastar uma grana preta no meio do caminho e quando ele sair, ele vai levar tudo que ele sabia com ele. Ou seja, não ficou nada. Então, você não tem um processo de ir melhorando ao longo do caminho tudo que você está fazendo dentro do seu sistema e aí ter ganhos, igual os juros compostos. Então, ter ganhos compostos ao longo do caminho que vão melhorando ali sua base, seu piso de conversão. O que a gente trouxe é a lógica do MTSP. A gente fala MTSP porque a gente é chato, a gente gosta de termo em inglês. A gente fala muita coisa em inglês aqui. Mas, basicamente, MTSP pra gente é o quê? Mindset, mentalidade. Então, como que meu time está lidando com a mentalidade de vendas? Se seu time não tem uma mentalidade de campeão, ele não vai vender bem. Vendas não é para qualquer um. Não é para o cara que tem uma casca muito fina. Então, o profissional que não está preparado para tomar muito não, e, cara, não adianta. Porque você toma muito não, você está fazendo... Não, vendas. Ninguém converte mais que 50% consistentemente ao longo do tempo. Me mostra esse negócio que eu quero investir. De verdade, eu quero investir nesse cara, velho. Porque ninguém vende mais do que 50% ao longo do tempo de maneira saudável. Se você vende, você está empurrando o produto para o cara com uma condição completamente não proveitosa para sua empresa e provavelmente esse cara te arranja daqui a pouco. Porque ou você está vendendo uma pílula mágica que realmente funciona, ou você está vendendo um negócio que tipo, o cara precisa, mas vai depender de muita coisa, depende dele entender o problema, para ele engajar, para ele realmente fazer. É igual academia. Tipo, no verão todo mundo vai, inscreve, vai malhar e depois todo mundo esquece de voltar. Vai um mês e esquece de voltar, porque já viajou, já foi para a praia, já não está mais preocupado de novo.
Então, Verdade. como que eu faço para essa pessoa se preocupar de verdade? Como que eu faço para entender o que está acontecendo no meu processo? Como que eu faço para o meu time ter a mentalidade correta na hora de trabalhar com os nãos que ele vai receber? E aí o primeiro ponto que a gente entende é, para ter uma mentalidade de campeão, eu tenho que ter um ecossistema que permita ter essa mentalidade de campeão. É por isso que quando a gente fala de times campeões, a gente sempre fala dos técnicos, que são justamente os líderes desses times. Eles são os caras que conseguem colocar, incutir no time um ecossistema que permita que eles desenvolvam a mentalidade de campeão. Por quê? Porque eles passam a entender que alguém acredita neles, ou entender que alguém não acredita neles e eles conseguem fazer. Porque se alguém desacredita de você e você tem a confiança dos seus pares, você ainda tem motivação para passar por cima do desafio. Então a gente vai tendo todo um caminho onde eu tenho que construir essa mentalidade. E para o vendedor, 99% dos gestores que a gente conversa, eles vão falar assim com a gente: pô, eu pago um fixo baixo, uma variável alta. É isso aí. Essa é a motivação que esse cara precisa para vender. Realmente é essa? Não é, né? Funciona? A gente olha e vê Só todo isso, mundo não. fazendo isso. Ah, Pois é. É necessário? É uma base? É. Ele precisa ter um variável condizente com o esforço, mais o mérito dele, que é justamente esforcei e consegui o resultado? Sim. Mas e aí, o que mais que ele precisa ao longo do caminho? Ele precisa de um plano de carreira? Ele precisa de uma progressão salarial do fixo, uma progressão até mesmo para tipo, liberar mais variável para ele? Ele precisa de um acompanhamento, de uma evolução? com A certeza. gente tá geração nova que não preocupa mais só em entrar e ganhar muito dinheiro. A galera quer ganhar dinheiro, mas a galera quer sentir que tá evoluindo. Eu contratei um cara essa semana, que é um cara bom, entrou pro nosso time, já tem experiência, e o que ele falou comigo foi: Vinícius, eu quero vir para um lugar que eu vou ter acompanhamento. Porque eu tô numa empresa que é bacana, eu gosto da galera, o clima é tranquilo, mas ninguém me acompanha em nada, cara. Eu não tenho um feedback sobre o que eu tô fazendo de bom, o que eu tô fazendo de ruim. O único feedback é o meu resultado no final do mês. Você não evolui, né? Parece que você está numa roda ali, não consegue sair do lugar porque você não tem esse feedback. Exatamente. Então, como que eu vou incutir um mindset de campeão para esse cara? Como que eu vou mostrar para ele que existe até mesmo competição dentro do time? Então, que ele tem que ser o primeiro lugar. Nesse caminho, acertar a mão no mindset é muito menos sobre estar com o time no dia a dia, gerando motivação, e muito mais sobre criar esse ecossistema ideal. A mentalidade correta, ela vem de você estar no sistema correto. Se você está numa empresa que não vende nada, não consegue vender nada porque está empurrando um produto que é ruim, churna muito, ou muita gente já está falando mal, não adianta. Você já está começando errado. Se você tem um produto que não gera valor, entrega para um mercado e tenta enganar o lead, você vai perder os caras com o maior propósito, que são os melhores caras, são os caras que dedicam com vontade e que não te cobram por isso, porque eles têm prazer naquilo que eles estão fazendo. Eles evoluem esse processo porque eles acreditam na entrega que eles estão realizando ao final daquele dia. E aí, como que a gente vai fazer para passar tudo isso para o nosso time? Então, existe um processo de onboarding, onde eu tenho que mostrar a cultura para o time, para o novo vendedor, para o novo SDR. Cultura Eu tem um tenho que papel mostrar para ele fundamental nessa história aí, né, Vini? fundamentalíssimo, Bounds. Por quê? Porque se eu não tenho uma cultura estabelecida, basicamente todo mundo se comporta da maneira que vai entendendo que é melhor. E aí, se eu não estou tentando controlar a cultura do meu time de vendas, eu basicamente estou deixando o vento me levar, a vida me levar. É basicamente o que a gente vai chegar. E, cara, se eu não tenho um processo para controlar a cultura, para direcionar a cultura, isso significa que eu estou realmente deixando ela se formar espontaneamente. Basicamente, o que você falou, por exemplo, do Aspira, e ele é um cara que faz isso muito bem, aplicar gestão de projeto ao longo do caminho para criar um ecossistema é muito bom. Uma das coisas que a gente faz do nosso lado para criar uma cultura, por exemplo, de compartilhar e não de ser egoísta como vendedor, é de fazer daily meeting. Então, no fim do dia, o time levanta, vai para um canto da sala, tipo, todo mundo de pé, todo mundo contando melhor case do dia, pior case do dia. Velho, você tem que se sentir bem estando vulnerável frente aos seus pares,
porque essa galera tá aqui para tentar ajudar o todo e não para se ajudar. E você tem que se sentir bem contando suas vitórias, porque outras pessoas estão felizes por você. Então, basicamente, o que a gente está falando é de criar uma cultura de compartilhar derrota e vitória. Na hora que você compartilha derrota, você tem apoio. Na hora que você compartilha vitória, você tem alguém te brindando. Alguém feliz por você. Cara, a melhor coisa do mundo. Ninguém gosta de comemorar a vitória sozinho e ninguém gosta de passar por uma derrota sozinho. Então, a gente está te dando isso através da cultura e através do processo, trazendo uma lógica de dentro do Scrum. Mas, beleza, eu falo de mindset, eu falo de criar um ecossistema. A gente ainda tem mais outras 3 partes. Se eu fico falando, se eu me xingar daqui a pouco, eu falo demais, né, Bob? Mas... Já te falei, Vini, é só fazer uma primeira pergunta para você, depois soltar que você vai. eu não posso falar nada, eu falo muito. Não, mas tá Mas animal. beleza. Se eu falo de mindset e eu consigo acertar o mindset, agora eu tenho que falar de técnica. Técnica é skill cru de vendas, velho. É o raw skill, né, que a gente vai falar em inglês. Então, técnica é eu saber vender. Basicamente, quando você sabe vender, você sabe conversar com qualquer pessoa e vender uma ideia para ela, vender um novo produto, você vende um chiclete, você vende a turbina de avião. Por quê? Porque você entende as técnicas básicas, você entende como evocar as emoções corretas e quando você tem que inserir argumentos lógicos, racionais, para garantir que aquela pessoa tome uma decisão. O pior vendedor é o vendedor que depende só de técnica, porque ele sabe vender evocando emoção, mas ele não necessariamente gera valor real. Então ele faz com que você sinta medo, com que você sinta dúvida, com que você sinta incerteza, e aí você toma uma decisão de supetão baseada naquela emoção, mas não necessariamente ele te explica ou ele te dá as ferramentas necessárias o porquê você toma a sua decisão. E aí, quando eu ativo emocional e não ativo racional, eu tô dando a chance para aquela pessoa se arrepender ali na frente por ter tomado uma decisão emocional. Porque o ser humano, ele trabalha assim, ele toma uma decisão baseada em emoção, mas depois ele se justifica através de razão. E o vendedor que vende na hora, ele é o cara que tá evocando emoção em alta, mas se ele não dá a razão correta, dali 1, 2 dias, o cliente está insatisfeito. E aí, basicamente, o que você está fazendo você está construindo um castelo de cartas. Você está vendendo muito, mas cedo ou tarde todo mundo está insatisfeito com tudo que você entregou. Então, eu não vendo recorrência, eu não vendo um produto SaaS. Ótimo. Você vende serviço, sua reputação está em jogo, cara. Ah, não, você vende um produtinho, ok. Do mesmo jeito, talvez você venda para o mercado inteiro, ganhe uma grana, e depois todo mundo vai olhar para você e falar, velho, esse cara enganou todo mundo. É basicamente sua reputação também sendo colocada em jogo. Nada sustentável. Isso é basicamente, você não está construindo um ganho composto, porque você não está crescendo a partir de cada venda que você fez. Então, técnica é importante? Sim. É necessário para vender? Sim. Mas ela depende do terceiro fator do MTSP, que é o speech. No nosso português é o famoso discurso. O discurso é basicamente racional. Ele traz a noção racional do porquê que aquilo deve ser feito. Ele traz os dados, ele vai trazer número, ele vai trazer razão e lógica para dentro de todo o seu processo de vendas. Então, enquanto a técnica evoca emoção, o discurso ele evoca razão. A gente trabalha sempre com os dois em conjunto. Então, eu tenho mentalidade, técnica e discurso sendo trabalhados. Por fim, vem processo. E aí esse é o que dá mais problema, porque até com o meu time de vez em quando dá problema, porque quando a gente fala de processo de vendas, a gente fala de processo de maneira genérica. Processo de vendas, tudo é processo. Treinamento é processo. Coaching é processo. Eu vou fazer, sei lá, eu quero fazer uma cadência, processo. Eu quero ligar, fazer uma call, processo. Eu quero fazer processo. Tudo é processo, porque a gente chama tudo de processo. Mas o que é um processo real de vendas para a gente no MTSP? É uma tentativa ou uma real interação com o meu lead. É basicamente isso. Então, ou eu estou tentando falar com ele, ou eu estou falando com ele. São as duas opções que a gente vai chamar de processo. A cadência entra em processo? Entra. Uma call entra em processo? Entra. Mas a call, lá dentro da call, o que eu faço? Eu utilizo técnica de discurso. Para eu utilizar a técnica de discurso da maneira correta, eu dependo do quê? De ter um mindset correto. Se o meu vendedor entra desmotivado numa call porque ele não acredita no que ele está vendendo, ou porque ele acha que toda conversa que ele faz, ele não vai ganhar um variável justo, ou porque ele está muito distante da meta, a meta é inalcançável,
E aí eu tenho 1 bilhão de razões para ele ter uma mentalidade errada. Mas se ele tem mentalidade errada, ele vai executar a técnica da maneira errada, vai evocar tipo, as emoções erradas nas horas erradas, ou não vai evocar as emoções certas nas horas certas, de maneira mais simples. Não vai usar o discurso correto para tipo, evocar a razão quando ele conseguir evocar a emoção, ou vai usar muito discurso, evocar muita razão, evocar pouca emoção, então não gera urgência. E por fim, talvez ele nem faça o processo correto, deixa o lead escapar pelas mãos. Então, a gente vai trabalhando ao longo de todo o caminho, com mentalidade, mindset, com técnica, discurso, speech e, por último, com processo. Para mim, esse é o caminho ideal que eu enxergo no meu processo. Por quê? O meu sistema, tá vendo? É difícil. Mas por que a gente faz isso sempre ao longo do caminho? Por quê? Porque quando eu entro num novo cliente como consultoria, quando um cliente Rive compra Rive, quando eu olho para o meu time, eu consigo quebrar isso em diferentes níveis. Eu basicamente estou falando como consultor, e aí eu estou olhando para um sistema de vendas de um cliente e falando assim, cara, quais são os seus principais problemas? Eu não gero muito... Ok, calma. Quais são os seus principais problemas? Seu time tem a mentalidade correta? Seu time conhece técnica? Seu time sabe o discurso seguir? Seu time sabe o processo? Tem um processo em mãos? Tem as ferramentas corretas em mãos para seguir esse processo? E esse diagnóstico vai nessa ordem também? Você acha que quando você vai diagnosticar um cliente, é primeiro o mindset, depois é nessa ordem que vocês avaliam? Ou essa ordem não faz diferença nenhuma? Então, eu particularmente, e aí assim, nosso time de consultoria dá o feedback também de que faz mais sentido, fazer a ordem inversa. Por quê? Porque assim como eu tenho aquela árvore de olhar para o meu fundo de funil e falar assim, caralho, no final para tanta proposta que envio, e aí eu tenho 1 bilhão de opções, até o topo do funil sobre o que eu estou errando, talvez eu esteja pegando a lista errada e estou levando o cara até o final, e quando ele vê a proposta, ele fala, não faz sentido algum. E aí eu errei na qualificação no meio do caminho, errei para gerar, etc, etc. Assim como tudo isso acontece, quando eu olho para o mindset, eu posso ter um problema de mindset simplesmente porque o meu vendedor não sabe a técnica, o discurso e não executa o processo. E aí talvez resolvendo o processo correto, melhora algumas coisas ali e ele começa a ganhar a mentalidade correta. Talvez melhorando o discurso que ele tem que executar ao longo do caminho, ele consegue trazer o racional e ele para de churnar ali na frente. Ou ele para de receber um feedback negativo depois da venda. Talvez, se eu melhorar a técnica dele, ele consegue converter mais gente, trabalhar melhor o discurso dele, trabalhar melhor o processo dele e lá na frente ele tem uma motivação extra. Basicamente, o que a gente entende é que isso é um feedback loop. A partir do momento que eu tenho um processo bem definido, eu tenho um discurso já bem desenhado e bem adotado pelo time. Todo mundo sabe como evocar as emoções. E até mesmo o meu storyline em vendas, ele tem os gatilhos corretos ao longo do caminho, então todo mundo sabe o que fazer e quando fazer para evocar os gatilhos corretos, as emoções corretas de cada lead. Então, beleza. O mindset ele começa a se construir ali dentro. Por quê? Porque eu estou enxergando evolução ao longo do meu caminho. É basicamente aquela lógica que a gente fala assim, quando você começa tipo, a ir para academia, você quer ver resultado. Então, como que você faz para ver resultado? Você se mede, você tipo, tira foto, você de tempos em tempos volta no nutricionista, você faz alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua ficha, então você sente que você está evoluindo o peso. Você precisa de um feedback loop para você colocar aquela pessoa viciada dentro daquilo que ela está fazendo no sistema. E qual que é a melhor maneira de trabalhar com ele? É trabalhar com psicológico ou é trabalhar com a rotina? Então, quando a gente olha para o MTSP, a gente vai segmentar ele em 2 categorias. O M e o T, então, mentalidade e técnica, eles entram em soft skills para a gente. E o S e o P, eles entram em hard skills. O que é um soft skill e um hard skill? Soft skill é aquele tipo de habilidade que você desenvolve, mas você desenvolve otimizando ela e ao longo do caminho você vai otimizando tudo que você tipo, vai aprendendo. Então, depende um pouquinho de tentativa e erro, é natural, e você não consegue assimilar num piscar de olhos. Um exemplo claro é técnicas para gerar rapport, ou até mesmo a sua motivação no dia a dia. Beleza, você pode ter um boost de motivação, você vai lá, assiste um filme contando a mentalidade do Kobe Bryant, do Michael Jordan. Ok, você vai ficar ali o dia inteiro, não, caramba, eu tenho que fazer, eu quero ser bom igual esses caras.
no dia seguinte morreu. E aí? Como que você adquire um processo onde você olha para o seu dia a dia, você termina o dia falando, caramba, hoje foi bom, eu quero mais disso amanhã. Para você gerar rapport, a técnica de gerar rapport, por exemplo, que é um exemplo que a gente sempre usa para explicar isso, se você lê um texto sobre gerar rapport, sobre como conseguir conexões mais efetivas, você se tornou um mestre em gerar rapport? De jeito nenhum. Nem a pau. Nem a pau. Ninguém vira um mestre. Você tem que praticar essa bosta. Você tem que quebrar a cara. Você tem que errar. Você tem que ver o que funciona e o que não funciona. Algumas coisas você vai adaptar à sua personalidade. Algumas você vai começar a entender como que funciona do outro lado. Então, como que você se adapta à personalidade da outra pessoa. E como que você aprende isso? Não tem conhecimento claro para tudo isso. Até porque parte disso é instintivo, sim. Então não tem como a gente trabalhar. Tem gente que é melhor, tem gente que é pior, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar. Quase todo mundo aprende. Mas tem gente que não tem nem skill social direito, não aprende mesmo. E aí? Então os soft skills, eles são mais complexos. Eles demoram mais tempo a dar resultado. Agora, discurso e processo. Processo é o que eu faço, quantos follow-ups eu faço, quantas tentativas de conexão, quando que eu entro em call, quanto tempo que dura minha call. E naturalmente, quando eu falo de discurso, eu estou falando sobre aprender dado, aprender argumento, aprender uma série de coisas. Cara, se eu leio agora que 65% do tempo de um vendedor não é dedicado a atividades que geram vendas, eu sei que 65% do tempo dele foi jogado fora e eu consigo repetir isso para você. Se eu leio que 94% dos líderes de vendas não confiam nos indicadores deles, nos indicadores que eles têm em mão sobre o time deles, e eles não sabem o que fazer com os números que eles têm em mãos, porque eles não sabem onde atacar, eles não sabem o que melhorar, eles não sabem como ajudar o time, não sabem o que fazer para salvar o cargo deles. Cara, salvar sua meta, que é seu objetivo, basicamente é você. Isso eu entendo. Quando aplicar o hard skill, eu estou aprendendo um pouquinho mais de técnica. Um pouquinho mais de técnica de quando jogar o meu discurso. Mas eu aprendi o discurso. Eu tenho um discurso na ponta da língua. Eu consigo repetir ele a qualquer momento. Então, o que acontece? Eu senti que eu evoluí. Eu senti que meu processo está funcionando. E a beleza de vender é que você não precisa ter a melhor técnica do mundo e você não precisa estar no seu dia mais motivado. Se você tem um discurso legal, sabe o básico de técnica e segue o processo correto, você já está fazendo melhor do que 90% dos vendedores. 90%. Para pensar no quanto é difícil vender. Agora, para pensar no quanto que é difícil alguém ter um corpo malhado. O cara tá lá, malhadão, saradão. Esse cara, ele malha todo dia, ele dorme bem todo dia, ele descansa, ele come bem, ele faz tudo que ele quer fazer do jeito dele, Bounds. Ele precisa levantar mais peso que todo mundo. Ele precisa ter uma genética muito melhor do que a de todos os caras. Ele precisa fazer um exercício de última geração com, tipo, a máquina, o equipamento de última geração. Ele precisa comer as melhores comidas da história. Ninguém precisa disso. Se esse cara faz o básico no dia a dia, ele não precisa dormir na melhor cama, ele não precisa tomar o melhor remédio, não precisa nada. Se esse cara faz o básico, ele faz 50 flexões por dia, 20 abdominais, whatever. Não sei como é que é, porque eu não sou malhadão, então não consigo falar. Mas, basicamente, se esse cara faz o básico, ele vai conseguir ter um corpo muito acima da média. É só a gente olhar para a população nossa hoje. Tipo, a gente sabe que esse cara fazendo o básico, ele vai conseguir ter um corpo muito acima da média. Em vendas é a mesma coisa. Os melhores vendedores, eles fazem o básico e eles são excepcionais em sair do básico. Mas os melhores times de vendas têm o básico definido e todo mundo segue ele. Por quê? Porque eu crio uma estrutura mínima de hard skill que todo mundo aprende e todo mundo replica. E aí, o soft skill ele vai sendo adotado ao longo do tempo porque o feedback loop ele acontece naturalmente. Pô, eu estou fazendo meu processo no dia a dia, meu lead está convertendo, eu estou aprendendo cada vez mais técnica, e aí é natural, cara. Se eu foco uma técnica de vendas por semana para ensinar para o meu vendedor, em 2 meses, ele já dominou pelo menos umas 3. Por quê? Porque ele está praticando tudo que eu estou falando com ele, e ele pratica comigo em coaching, ele pratica comigo ao longo do caminho, mas, cara, você precisa ter processo e discurso bem trabalhados.
Se você não segue o processo que eu te passo, e se você não aprende o discurso que você tem no nosso onboarding, e que evolui ao longo do tempo, a gente tem novos treinamentos recorrentes, mas que não é complexo pra caramba de aprender, porque você consegue ouvir e replicar. Então, beleza, deixa comigo aqui a estrutura que eu vou te dar, para você ter a mentalidade correta, e a gente vai trabalhar suas técnicas. Cara, eu simplifiquei minha vida em 900% só de começar a trabalhar como TSP. Porque, basicamente, a gente pegou toda a nossa estrutura e colocou numa ferramenta. Então, eu tenho cadências para cada etapa do meu processo. O meu time tem uma estrutura desenhada para... Eu vou tentar conectar com o lead. Eu coloquei ele no Rive, eu tenho essas tentativas de contato. Se ele terminou as tentativas de contato e não me respondeu, ele volta em 3 meses. Se ele respondeu, ele passa para uma próxima etapa, onde aí eu tenho essa técnica, eu tenho esse discurso para encaixar. E aí eu vou quebrando em blocos onde eu tenho que ensinar para ele processo, onde eu tenho que ensinar técnica, onde eu tenho que ensinar discurso. Eu vou encaixando esses blocos ao longo de todo o meu funil. E se ele aprende lá do topo do funil para o fundo do funil, significa que eu não vou ter aquele problema de chegar lá no fundo, olhar e ter uma árvore de decisões. Se ele não está deixando esse cara fugir porque ele não segue o processo correto, então se o lead não desengaja realmente, se ele não deixa de fazer follow-up com o lead, se ele não deixa de tentar reconectar com esse cara, se ele não deixa de ter um próximo passo agendado, se tudo isso está acontecendo, significa que ele vai ter mais volume. Se ele tem mais volume, ele tem um discurso correto, ele está apresentando o racional correto. Se ele apresenta o racional correto, ele tem grandes chances de despertar o emocional correto também. Porque ele está apresentando aquilo que o cara precisa ouvir. Quando ele precisa ouvir, talvez ele tenha que acertar a mão. Mas aí eu vou escutar uma call dele e vou falar, pô, você errou aqui, você errou ali. E as coisas vão rodando. Então, quando a gente vai trabalhar como consultor, como alguém terceirizado entrando no processo, sistema é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Todo mundo aprende rápido, todo mundo aumenta o volume. Se eu aumentar o volume de todo mundo, significa que eu vou vender mais. E aí eu vou melhorar meu discurso para ter mais conversão. Significa que eu tenho menos furos no meu funil, menos gente escapando, e agora eu tenho mais conversão, ou seja, eu estou perdendo menos gente porque eu errei mesmo na hora que eu tive interação com o lead. Aí agora eu vou trabalhar a técnica 1 a 1. E aí o momento da técnica ele é mais complexo, porque depende de eu ouvir call do meu time, depende de eu acompanhar meu time em call, depende de eu fazer tipo, simulações com o time, depende de outra pessoa do meu time ouvir, e a gente faz isso com alguma frequência. A gente tem padrinhos dentro do time, esses padrinhos acompanham novos vendedores. Ao longo do caminho, a gente tem um vendedor que está entrando numa call que ele acha mais desafiadora, ele pede para alguém acompanhar ele, não precisa ser eu. Tem outro vendedor bom aqui, tem vários vendedores bons aqui. Aproveita. E aí o que vai acontecer? Todo mundo começa a se formar como gestor ao longo do caminho, porque começa a entender como dar feedback, começa a entender como fazer tudo rodar. E aí a única coisa que falta é eu trabalhar o mindset, a mentalidade do meu time da maneira correta. Como que eu trabalho mentalidade? Eu defino uma meta que é alcançável, mas eu olho e falo assim, pô, eu entrego 100 leads por mês pro meu time. Números hipotéticos. Eu não estou convertendo 5 clientes. O que está acontecendo? Aí eu olho, meu processo está tudo errado, ninguém segue um processo. Ou seja, estou deixando muito lead escapar por desengajamento. Ninguém sabe o discurso correto. E ninguém está sendo trabalhado com técnica. Entender como evoluir em termos de técnica. Gerar mais rapport, firmar compromissos mais fortes. Evocar medo, incerteza e dúvida nos momentos corretos. Tudo isso. Se ninguém está fazendo tudo isso, eu estou colocando ali na frente, e ali na frente eu infelizmente vou colocar isso para rodar, eu estou colocando ali na frente uma meta que desmotiva todo mundo. E aí o time inteiro entra no feedback loop negativo, de, pô, recebi 100 leads, a gente fechou menos do que a gente tinha de meta, que eram 20, e aí a gente fechou só 5 a um quarto, tá ruim. Aí você vai, cobra, mas a compensação não ajuda todo mundo a entender o que fazer, o ciclo vicioso entra, seu turnover aumenta, você perde o cara que você contratou e que tinha potencial, e a tristeza só vai acumulando. Então, o que a gente acaba fazendo nesse caminho, Bounds? A gente vai virar e falar assim, beleza, mindset a gente vai olhar para ele, mas a gente vai fechar uma estrutura de processo de discurso, enquanto a galera começa a assimilar isso, a gente vem para o mindset
e a gente trabalha a técnica ao longo do caminho. Essa é a melhor coisa que eu fiz para minha vida. Melhor coisa. Por quê? Porque hoje eu quebro o meu funil em MTSP. E aí eu tornei isso mais complexo. A rodar a metodologia ao mesmo tempo, você já está reestruturando e consertando o funil. Sensacional. Muito foda. E é legal porque a parte do mindset, assim, você falou de meta, né? Tem uma meta, mas é tudo aquilo que a gente tinha falado lá atrás, né? De carreira, de remuneração, de todos esses sistemas de gestão que vão reforçando esse mindset, né? Que vão, exatamente, não é cara. só motivação pura, né? Tem que ter os sistemas reforçando isso, né? Exatamente. E um ponto que você falou, que você puxou, por exemplo, que o Aspira faz muito bem como que eu faço com que o time esteja dentro de um processo, e aí isso é um processo tipo, de gestão de time, o time esteja em um processo que gera a cultura que eu quero. Cultura de vendas não é a cultura da empresa inteira. Infelizmente, a gente tem que ter isso bem claro. Dependendo de com quem você coloca o time de vendas, você pode até ter atrito, porque é um time que é agressivo, é um time que tem que partir para a meta, é um time que cobra, é um time que se termina o mês fora da meta, vai ficar para baixo um dia e tem que no outro dia estar resetado, porque tem que estar bem. Não é simples você desenvolver uma cultura de vendas. Se você não está desenvolvendo... Tem que ser diferente mesmo, né? Tem que ser diferente do resto da empresa, né? Ela tem que pegar a base do que a empresa tem, mas ela tem que aplicar os conceitos necessários para o time sobreviver em vendas. Porque enquanto tem times que trabalham com projetos de longo prazo, como o time de produto, por exemplo, o time de produto está pensando no que vai acontecer daqui a 3, 6, 12, 24 meses com os nossos clientes, com o nosso mercado. O vendedor está pensando no que precisa para agora, cara. Produto é iteração. Produto é iteração. Você fica iterando. Vendas é repetição, velho. Você faz 4, 5 calls por dia, velho. E você tá repetindo técnicas que você usou várias vezes ao longo do dia. Então, tem que ser uma cultura diferente. Tem que ter um estilo diferente. Tá, isso. Só que para aumentar a granularidade do seu processo, velho. Como que você vai aumentar tipo, a granularização de tudo isso, Boris? Maneira mais legal. Pega as etapas do seu funil. Então, vamos fazer um funil básico aqui. Ele tem uma etapa de em conexão, MQL, SQL, e lá na frente ele tem uma etapa de em fechamento. É isso. Em conexão, eu estou tentando conectar com uma lista. MQL, o lead que eu conectei foi qualificado porque ele tem perfil para compra. SQL, ele foi qualificado porque ele tem maturidade para receber uma proposta. E em fechamento, ele deu aqui para a proposta e a gente está vendo se ele realmente vai assinar, se ele vai começar. Porque todo mundo sabe que de vez em quando perde alguma coisa. Por mais que você seja muito bom e tenha taxas altíssimas, de vez em quando você bate uns 96% na sua taxa ali tipo, de SQL para tipo, cliente. Natural. Então, o que vai acontecer? Eu olho para essas 4 etapas, eu faço tipo, basicamente um quadrinho e coloco o MTSP de um lado, as etapas em cima. O que eu vou ter ao longo desse caminho? Se eu tenho um M, o T, o S e o P aqui embaixo e tenho as etapas aqui em cima, como se fossem colunas e linhas, eu vou ter o MTSP para cada etapa. E aí eu olho para o meu vendedor e falo assim, beleza, a gente está vendo aqui, você está convertendo menos lá no seu fundo do funil. Lá no fundo, lá em fechamento. Vamos entender se o seu processo está bom. Agora, vamos entender se você tem o discurso correto para o momento do fechamento. Vamos entender se você domina as técnicas de fechamento. E vamos entender se você tem a mentalidade correta para fechar. E aí sai um pouquinho desse macro, de virar e falar assim, cara, mentalidade de fechamento não é ter variável, não é ter meta, não é isso. Mentalidade de fechamento é como eu, vendedor, emulo na minha cabeça, e isso é o conceito de PNL, de programação neurolinguística, emulo o que eu preciso ter para agressivar esse lead da maneira correta. Porque se ele tiver com uma burocracia interna para resolver e eu precisar que ele feche para bater minha meta antes, como que eu faço para ele acelerar? Sem perder esse lead. Então, talvez ele fique de saco cheio. E a gente já teve cliente que chega para a gente e fala assim, cara, eu acabei de perder uma conta porque o meu vendedor ligou tanto pro cara porque queria bater meta e o cara falou que só ia ficar pro mês que vem, ia ficar para a primeira semana do mês que vem. Ele ligou tanto de desespero para bater meta
E era uma situação ruim, porque ele tinha que bater meta, senão ele é demitido, ou senão ele está em recuperação mês que vem. Mas aí ele tipo, tá com uma conta super bem avançada, e aí o que eu faço? Eu deixo ele não bater meta? Calma. A mentalidade dele tá correta? Ele tá no desespero total. Ele tem que bater meta. Então calma. Entra, assume, olha o que está acontecendo. Você vai dar uma colher de chá porque ele fez um bom trabalho e o cara vai entrar no início do mês que vem? Você pode tipo, tentar lidar com a exceção. Você pode tentar ser humano também, não precisa ser 100% científico. Mas olha como que você colocou o gatilho errado no seu vendedor de mentalidade para o fechamento nesse momento do mês. Nesse momento do trimestre. Será que no início do mês ele está com a mentalidade correta? Então ele está com conta no pipeline dele que ficou do mês passado. Ele está com a mentalidade correta para fechar agora? O que está acontecendo com ele? E aí eu começo a quebrar. Eu olho para o MTSP e eu começo a tentar quebrar ele em etapas e eu quebro ele em períodos. Na primeira semana do mês, no primeiro mês do quarter, no último mês do quarter, na última semana do último mês do quarter. Cara, você começa a ter um nível de granularidade tipo, do seu processo, que você entende exatamente qual que é o comportamento psicológico do seu vendedor. Basicamente, essa é a melhor coisa que a gente podia fazer. Eu comecei a fazer isso porque eu assisti... Você já viu o Ray Dalio falando o TED dele, cara? Eu já... Não sei se eu vi o TEDx. Com certeza eu já vi alguns talks dele. Não, os caras fazem um negócio lá na Bridgewater que é cabuloso. Porque eles fazem assim... A gente está discutindo sobre qualquer assunto. Eles têm um sistema que todo mundo fica dando nota em várias categorias para a pessoa que está falando. E aí eles vão entendendo quais são as pessoas que têm determinadas ideias, quais são as pessoas que têm, que eles chamam de reliability, que é tipo um senso de confiabilidade alto para determinados tópicos, quais são as pessoas que trabalham bem em conjunto. Então eles começam a entender como que tudo está funcionando. E eu falei assim, cara, eu queria entender como que o meu vendedor funciona ao longo do caminho. Beleza, eu hoje tenho que entender duas coisas. Como que o meu lead funciona, o Reeve resolve isso para mim. Ele entende a jornada de compra do meu lead, ele não deixa o cara escapar de mim ao longo do caminho. Agora, eu tenho que entender como que o meu vendedor funciona para gerir melhor esse cara. E o MTSP foi uma maneira de quebrar ele e entender por etapa. Ter rastreabilidade exatamente do ponto que você precisa trabalhar para aquele cara performar melhor, né? Exatamente. Exatamente. E o ponto principal era que eu precisava rastrear, eu não tinha histórico e, ao mesmo tempo, eu tinha uma complexidade grande, porque o comportamento do vendedor na primeira semana do mês e na última semana é completamente diferente. E aí eu comecei a entender quais eram os gatilhos corretos. Então, o que acontecia? Eu fechava o mês com o forecast do time em mãos, a gente analisava quem fechou, quem que não fechou, quem que ficou para o mês que vem, quem que caiu. E aí, a gente pegava e falava assim, ok, quem ficou para o mês que vem? Esses caras. Você tem uma semana para você me mostrar que você está engajado com eles. Se você não me mostrar que você está engajado com eles essa semana, a gente redistribui ele para o nosso time de pré-vendas, para os nossos SDRs, para os nossos hunters, e essa galera vai redistribuir eles de novo para algum outro vendedor. Por quê? Porque você está falhando em fechar com esse cara. O nosso ciclo permite isso. E se você não fechar com esses caras, você começa atrás na sua meta no mês, você sabe disso, eu vou gerar mais volume para sua mão, só que você vai ter que conectar com mais gente. E aí te dá mais operacional, é mais cansativo, e aí você tem que focar mais em quantidade e menos em qualidade. O que meu vendedor faz? Primeira coisa, mentalidade do vendedor é odeio operacional. Por mais que ele tenha uma facilidade de fazer operacional hoje em dia, ele prefere ter menos lead e converter mais alto. Por quê? Porque o trabalho é muito mais simples. Natural, velho. Todo mundo quer ser meio preguiçoso nessas horas, eficiência alta. E eu prefiro que ele também seja preguiçoso, porque significa que eu tô queimando menos lead. Então, eu tô satisfeito. É o drive correto, é a mentalidade correta que eu quero. Então, o que eu faço? Eu cobro deles e coloco tipo, uma métrica para o início do mês, e esse cara vai garantir que ele esteja engajado. E aí ele tem um timeline de fechamento com o cara que ficou do mês passado, e eu garanto que ele não fica para o mês que vem. E aí eu entro até a metade do mês, batendo 40, 50, 60, 70% da minha meta, e eu garanto que na última semana, onde geralmente se bate metade da meta, eu tô mais tranquilo porque eu vou bater 110, 120, 130%. Só de rodar o MTSP no meu time aqui dentro, seja para treinamento de time novo, seja para tipo, otimização de um time que já existia e não estava rodando com ele,
A gente saiu de vender... Putz, como é que eu vou falar valores agora? A gente saiu de vender X para vender 4X. É basicamente isso. Uau. Valor estratégico não dá pra gente falar. Então, tipo assim, a gente saiu de vender X para 4X. Quanto que eu aumentei meu time para vender 4 vezes mais? Eu dobrei meu time de tamanho. Na realidade, eu menos que dobrei. Eu tinha 3 vendedores, eu fui para 5. Eu quadrupliquei o resultado do time. Por quê? Porque todo mundo passou a seguir processo, desperdiçou menos lead. Todo mundo passou a ter um discurso bem alinhado, aumentou as taxas de conversão, especialmente quando a gente fala de qualificação. Porque parte do seu discurso é você entender o que é seu ICP. É você entender quem é o cara com perfil de compra de você. Porque isso é discurso, cara. É o meu mercado, é contextualizado para mim. Não é técnica crua. Eu tenho que saber quem que é o cara que pode comprar de mim. Então, se ele entende discurso, ele coloca para dentro do funil dele quem realmente pode comprar. E se ele entende quais são as dores mais básicas do nosso mercado, isso é discurso, porque é contextualizado também, ele consegue evocar essas dores e as emoções que vêm com essas dores mais facilmente. Então, eu já tinha técnica sendo trabalhada a partir do discurso, eu ia melhorando a técnica ao longo do caminho e eu tinha que manter a mentalidade correta. E aí eu fiz uma porrada de mudança, tipo, no nosso processo, do nosso lado, para a gente garantir que isso ia acontecer. Então, eu tenho drive de comissão para bater meta, uma série de coisas ao longo do caminho. Mas, cara, eu saí de vender X para vender 4 vezes mais, sem nem dobrar meu time. Só porque a gente fez isso rodar. E aí, lógico, a gente está tipo, otimizando. Hoje, tipo, se eu fosse comparar com um tempo atrás, Há quanto tempo cabeça, já rodando isso? Cara, em menos de 6 meses a gente teve esse resultado. Foram com 4 meses a gente teve, tipo, 3,5x e no quinto mês a gente bateu 4x. No sexto mês a gente já estava, tipo, em 4x de novo. Então a gente teve consistência do crescimento e depois manutenção, que foi ótimo. Mas o ponto principal, Bounds, depois disso eu comecei a aumentar o nível de complexidade da aplicação da MTSP, porque muita coisa começou a ficar pronta. E aí a gente volta naquilo que eu estava falando lá no início. Existe um nível onde o sistema é finito, cara. Eu posso até ir mais a fundo, cavar mais a fundo e tentar dominar mais coisa. Mas se eu mostro a minha relação LTV e CAC para qualquer investidor, o cara pira. Porque ele falou assim, não, com esse time, sendo que há um ano atrás você estava fazendo tipo, só isso daqui. O que você mudou? O que seu produto melhorou absurdamente? Melhorou, mas não justificou, não foi um feedback que a gente recebeu. Basicamente, a gente vendeu melhor, cara. E aí, o ponto principal, que aí eu volto lá no início falando contigo, eu queria entender, antes de ter o MTSP, como que eu conseguia emular os melhores times de vendas. Por quê? Porque eu olhava, especialmente para os gringos fazendo vendas, ou para grandes referências aqui no Brasil fazendo vendas, e você fala assim, caramba, velho, esses caras são muito bons. O que eles estão fazendo? E você entende que tem uma parte de sorte em alguns casos, e tem que ter, todo mundo tem uma parcela de sorte, mas o cara tinha uma parcela de entender como gerar ganho composto, como otimizar aquilo que estava tendo problema, mas principal, ele entendia o que realmente estava tendo problema e ele otimizava, atacava uma dor que ele tinha. Aprendia rápido, então eu né? comecei a olhar, exatamente, e eu comecei a olhar e falar assim, caralho, velho, a gente chega para falar de vendas, a gente fala de venda consultiva. A gente fala de vender para quem tem dor. E você olha pro gestor de vendas, ele não encontra a própria dor, velho. Ele tá, tipo, dando tiro no escuro. Ele tá igual o Rambo com a metralhadora, rodando, dando tiro, velho. Não usa a mesma Tá mentalidade para resolver os próprios problemas, né? Pois é. E como que eu tenho um sistema para fazer isso? Então, a gente tem um cliente aqui da nossa consultoria, do Rive, que é o pessoal da Raccoon, que os caras têm um modelo cabuloso. Eles são ex-Googlers. O Palles, ele tem seu follow-up com a gente gravado, para quem quiser assistir depois. Mas o Palles, ele conta que eles começaram a contratar praticamente só engenheiro, estatístico, matemático para trabalhar com marketing. E a minha ideia era mais ou menos a mesma. Eu queria trazer uns caras que tinham um pensamento analítico para vendas, que é basicamente o que a gente fala para não fazer, né? Você olha e fala assim, não, você tem que contratar aquele cara que tem lábia, que conversa bem, que tem muito skill social. Mas eu queria trazer um cara analítico. E o mais legal hoje, por exemplo, a Joyce Aureliano, que é a nossa gestora de vendas aqui, ela tem exatamente esse perfil. A Júlia, que é a nossa gestora de canais, tem exatamente esse perfil.
O Thiago Pacheco, a Júlia Paixão, que é gestora de canais, o Thiago Pacheco, que é diretor de consultoria, hoje ele é diretor de serviços nosso, mas ele foi diretor da nossa consultoria por 3 anos, ele é exatamente esse perfil. São caras analíticos, são profissionais analíticos. Eles não necessariamente tinham o maior skill de vendas nato do mundo, mas eles conseguiram, ao longo do tempo, otimizar aquilo que eles tinham de errado, enxergando dentro do MTSP. E eles conseguiram aprender o que eles precisavam fazer com velocidade e construir, principalmente, hard skill muito sólido e, ao longo do caminho, ir consolidando soft skills muito claros. Cara, é legal porque a gente brinca que a Joyce, por exemplo, tem um superpoder. Ela tem o poder de falar no telefone e ninguém em volta dela ouvir. E você olha pra Joyce, ela falando baixinho, falando tranquilinha, ela conversa muito calma, ela parece ser até meio tímida. Você fala assim, não é possível que essa menina vende. Não tem chance dessa menina vender. E ela, basicamente, é uma das nossas melhores vendedoras, é uma das mais organizadas, ela foi uma das nossas melhores vendedoras, porque agora ela é gestora, uma das mais organizadas, com o processo mais em dia que você consiga imaginar. Taxa dela de conexão com lead que ela recebe, 96%. Ela conecta com 96% dos leads que ela recebe, cara. Aí eu vou conversar com outras empresas, eu chego no time de marketing dos caras, especialmente alguns clientes nossos que tem um volume de inbound legal. Aí o cara fala assim, pô, eu distribuo 100 leads, a galera fala com 15. Aí você dá aquela risadinha e fala, pois é, velho, eu falaria com 96, velho. É absurdo. É exatamente isso. Ela tem um processo em dia, ela tem um discurso em dia e ela tá sempre melhorando a mentalidade dela, mas em especial as técnicas que ela utiliza. E aí, o MTSP é perfeito para ela replicar. Ela olha para agora o time dela e ela fala assim, então, Vinícius, eu tô aqui com o Sérgio. O Sérgio está em onboard, ele está no ramp-up dele. O que acontece? Eu fiz aqui a matriz do Sérgio, eu entendi que ele está com problema ainda no fechamento, mas a gente tem que atacar o problema da qualificação, porque o discurso dele está afetando aqui, e a gente vai trabalhar discurso aqui, porque técnica ele está até tranquilo. Ele precisa entender melhor esse perfil para ele trabalhar as dores e partir para uma qualificação por maturidade mais clara. Aí eu olho e falo assim, tá, vai lá. É basicamente isso, você sabe o que fazer, velho. Parei. E finalmente a gente é apaixonado por esse negócio. Pô, sensacional, sensacional, Vini. Eu acho que até é uma frase que eu falo, repito bastante aqui, entrevistando o Rigonati ano passado, eu perguntei, cara, qual a diferença dessas empresas que crescem muito rápido? Ele falou, elas aprendem muito rápido. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Não dá para aprender de forma desestruturada, sem um sistema que você consiga entender o que está acontecendo e, naturalmente, trabalhar esses problemas. Eu acho que está muito alinhado com tudo que eu acredito, tudo que a gente acredita aqui, mas muito sensacional. A gente ainda não tinha batido esse papo. Você já tinha me pedido um feedback sobre um material sobre isso. Eu ainda não tinha te dado um feedback, mas agora, você me explicando aqui, achei sensacional. Muito bacana. Depois quero que a gente marque outros momentos para a gente aprofundar mais nisso, tentar ver como que isso acontece no dia a dia. Mas sensacional, Vini. De verdade, muito, muito massa. Cara, só tenho a agradecer você compartilhar um pouquinho aí de tudo isso que vocês estão desenvolvendo. Vocês realmente estão construindo tecnologia de vendas novas aí, que é muito raro, né? A gente está muito habituado a importar e adaptar, mas construir algo mesmo é muito bacana ver que a gente talvez esteja chegando em pelo menos algumas pessoas no nosso ecossistema estão maduros o suficiente para começar a produzir coisa nova de qualidade internacional. Parabéns mesmo. É isso, cara. Eu que agradeço. E isso é mérito do time, velho. O time aqui é excepcional. Eu te falo que, assim, eu tô com uma conversa marcada com um amigo meu amanhã para falar de serviço. E uma das coisas que ele, de vez em quando a gente recebe o feedback e a galera fala assim, pô, Vinícius, você tá ficando mais velha a cada dia e tal, umas coisas do gênero. Eu falo assim, cara, acho que uma das coisas que se pagou ao longo do caminho foi ter o estresse de ter uma operação de consultoria e uma operação de produto, que hoje está unificado, então a gente já está bem tranquilo. A gente sabe que cliente que precisa de serviço, a gente tem uma série de parceiros que podem entregar ou a gente pode entregar,
mas que no caminho a gente aprendeu demais com o time. E, pô, nosso time aqui, cara, marketing, produto, vendas, próprio time agora de parceiros, time de consultoria, time de customer success, é uma galera que é apaixonado com vendas, velho. A gente brinca que é o maior tesão vender vendas. Então, não tem como a gente falar mais sobre, tipo, vendas no nosso dia a dia. É um negócio que a gente respira, que a gente basicamente vive disso e que a gente sabe que tem que evoluir o tempo inteiro porque o mercado tá, tipo, precisando e, pô, você sabe disso porque você é um cara que gera um puta valor no mercado brasileiro. A gente sabe que é um mercado carente em várias partes ainda, que tá melhorando muito, mas que ainda tem muita gente que precisa de muita coisa. E é missão nossa, tipo, ajudar essa galera, cara. Tamo junto, Vini. Cara, obrigado demais. O que vocês estão aprontando aí no Reeve? O que vocês têm de novidade pro pessoal? Se o pessoal quiser saber mais sobre o que vocês estão fazendo, momento aí de contar um pouquinho do que vocês estão aprontando. Cara, eu acho que as melhores referências que podem ter, se alguém quiser ver um pouquinho mais do MTSP, eu lancei um artigo lá no nosso blog, só jogar MTSP no Google que você vai achar, ou outboundmarketing.com.br, se você quiser ir direto para o blog e ver mais material. A gente lançou um report esse ano contando um pouquinho das melhores práticas no ano passado, inclusive você participou com a gente aí do nosso webinar, as melhores práticas que a gente viu em vendas no ano passado. E é um reporte muito baseado em dados, é científico mesmo, a gente não está tratando do que a gente acha que funciona ou do que a gente gostaria que fosse, é do que realmente dá certo. E aí, não sou nem eu falando, são os nossos cientistas de dados aqui, eu não discuto com essa galera porque eles são muito cabeção, mas a gente, tipo, tem muita coisa boa vindo por agora no Reeve. Eu acho que é melhor não dar spoiler. Se você quiser ver um pouquinho mais, você pode, tipo, entrar no reeve.co e falar com o meu time que você vai ver em primeira mão. Acaba que datar é muito difícil, cara. A gente tá gravando isso agora, você vai sair daqui a um mês, você vai ver coisa mais nova ainda. Então eu consigo te falar. Bate um papo de meia hora com o time, entende um pouquinho se, tipo, cabe no seu processo, mas em especial, entende por que a gente está trabalhando com inteligência artificial e que nossos clientes estão conectando com 30% mais leads do que qualquer outro cara no mercado. Valeu, Vini, cara, obrigado de fundo do coração mesmo, por toda a parceria aí, todas as nossas iniciativas, valeu demais e até a próxima. Eu que agradeço, meu irmão, valeu, pessoal.